Olá, seja bem-vinda a esta aula, onde nós vamos falar sobre fonte de luz artificial ou elétrica, né? Quando eu falo fonte de luz artificial, vamos nos referir às lâmpadas, tá? E suas famílias, para que a gente possa conhecer aí, e até de certa forma, esse contexto histórico, até chegar à tecnologia do LED, tá? Quando eu falo aqui que elas são também elétricas, é por meio da eletricidade que elas geram a luz, ok? Então, existem algumas características que são interessantes a gente entender, assim como algumas famílias de lâmpadas que foram desenvolvidas especialmente para atender algumas necessidades. Né? Então, a gente precisa ter, antes de mais nada, muito claro que nem todas as fontes de luz ou nem todas as lâmpadas são feitas para iluminar. Tá? Antes de eu julgar uma lâmpada e dizer que ela não ilumina, né, ou que ela deixa a desejar, a gente tem que primeiro entender para qual necessidade ela foi desenvolvida, tá? Até porque nós temos algumas famílias, né, algumas características, então, de lâmpadas ou fontes de luz que foram feitas exclusivas para atender as questões automotivas, né? Como carros, caminhões, motos e assim por diante. Temos questões ali relacionadas à iluminação cênica, que envolve, né, a iluminação de TV, cinema e teatro, tá? Temos fontes especiais que são mais direcionadas para outras necessidades, como para a iluminação de aquários, lâmpadas germicidas e assim por diante, tá? Assim como lâmpadas utilizadas na área medicinais, né? Algumas mais conhecidas ali para a área da fisioterapia, como esta lâmpada que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, tá? E aí eu deixei aqui as lâmpadas tradicionais, tá? Que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então, eu trouxe essa palavra tradicional, vamos dizer, para essas fontes que a gente utiliza na iluminação arquitetônica, tá? Nos nossos projetos de iluminação, que é o que nos interessa. As outras famílias, é interessante a gente saber que elas existem, mas muitas vezes elas não estão no seu cotidiano, né? Aqui a gente fala mais das lâmpadas das fontes, né? Hoje a gente utiliza a tecnologia LED, relacionadas então aos projetos de iluminação, tanto de áreas internas quanto externas, tá? Quando a gente viu sobre espectro visível da fonte de luz, né, quando a gente viu sobre algumas propriedades da luz, a gente viu que luz é uma radiação eletromagnética que se encontra aí num fragmento muito específico, até de certa forma piquititinho, que é um espaço dentro de toda essa radiação eletromagnética que na verdade possuem comprimentos de onda, tá? E que é visível ao olho humano, porque todos os outros comprimentos, tanto de um lado, que daí nós vamos ter um infravermelho, quanto do outro lado, que nós vamos ter as ondas do ultravioleta, não são visíveis aos olhos humanos. Então, neste caso, elas não foram feitas para gerar a luz, mas para atender a outras necessidades. Quando eu mencionei essa daqui, que é muito utilizada na área da medicina, né, em especial ali a área da fisioterapia, é porque ela está trabalhando num comprimento de onda mais para este lado aqui, onde ela emite mais infravermelho do que propriamente a luz. E quando ela emite mais o infravermelho, ela emite mais o calor. Outra lâmpada que a gente utiliza também muito, às vezes, é no setor alimentício, que é para deixar ainda a alimentação quentinha em cima de alguns buffets, ou buffets, sei lá, cada um fala de um jeito, né? Às vezes tem a iluminação ali na parte de cima, que além para valorizar, deixar mais atrativo, ela também emite mais um pouquinho de ondas ali do infravermelho, né, para deixar aquela comida mais quentinha, quando às vezes ela não tem a parte de baixo que deixa quente, né, porque daí a gente teria que analisar essa situação ali, tá? Mas são lâmpadas que são utilizadas então para determinadas situações do nosso cotidiano, tá? Então, ressaltando aqui, as lâmpadas que nós utilizamos dentro dos projetos de iluminação, eles se encontram, então, dentro deste espectro, que é o espectro visível e que tenta contemplar, na verdade, todos esses comprimentos de onda ao qual a gente consegue identificar as cores, tá?
Fazendo um resgate rápido em relação, na verdade, a esse contexto histórico das nossas fontes de luz artificiais, né, a gente pode então trazer que essa evolução ela veio, na verdade, para a gente ir conhecendo e trabalhando, né, dentro do que a gente tinha naquele determinado momento da história. Então, inicialmente a gente trabalhava com as lâmpadas incandescentes e elas nos atendiam a determinadas atividades ou aplicações conforme os seus tipos e modelos que a gente tinha naquela época. Com o avanço dos estudos, a gente começou a ter no mercado as lâmpadas halógenas, que também eram muito parecidas com as incandescentes por serem de filamentos, mas de tamanhos mais reduzidos, davam para nós outros tipos de modelo e até modelos mais compactos, piquititinho em relação a uma lâmpada incandescente, que nos proporcionavam uma aplicabilidade um pouquinho diferente, atendendo um pouquinho mais a versatilidade de um projeto, tá? Depois a gente foi tendo também a família das fluorescentes, tanto as tubulares quanto as fluorescentes compactas. Então, esse princípio já não era mais de filamento propriamente, já era uma outra tecnologia utilizada, né, que gerava essa luz, e aí nós tínhamos lâmpadas tubulares para determinadas situações e lâmpadas compactas, então, né, as fluorescentes compactas que a gente foi, na verdade, a partir ali de 2001, depois do período do apagão, a gente começou a ter o conceito de fluorescente compacta nas nossas residências, porque elas nos davam, né, a economia que essas primeiras famílias, principalmente a incandescente, não nos dava, né, em relação ao consumo de energia. Além dessas características, a gente também começou a ter a questão de trabalhar com a temperatura de cor, uma temperatura de cor mais quente ou mais fria, ou seja, amarela ou branca, porque até então essas duas eram de temperatura de cor mais quente, ou seja, mais amarelas. Quando essas surgiram no mercado, elas surgiram do lado oposto, elas surgiram como temperaturas de cor branca. Então a gente começou a ter essas duas opções também em nossos projetos e assim por diante. E também com características diferentes, né? Essa daqui, uma fluorescente compacta, já integrada, porque o reator que ela precisava para o seu acionamento já estava integrado, já estava junto, e essa daqui, né, compacta, não integrada, porque o equipamento auxiliar tinha que ser vendido separadamente, senão ela não acendia. Assim como as fluorescentes tubulares, que o reator ficava também separadinho. Depois nós tivemos um avanço, né, com as lâmpadas de descarga, pensando em alto fluxo, em maior brilho. Então nos atendia a outros tipos de projetos que não necessariamente agora eram residenciais, mas eram projetos comerciais, projetos esportivos e assim por diante. Iluminação urbana inclui também dentro desta característica, né? Então a gente começou a ter esses avanços aí dentro das nossas possibilidades de projeto. Hoje a gente utiliza a tecnologia LED, mas o que é interessante é a gente conhecer esse nosso passado, conhecer como foi a nossa trajetória na evolução dessas famílias, é porque as lâmpadas de LED, elas possuem características muito parecidas com o que a gente utilizava no passado, só que agora com tecnologia atual. Então é interessante a gente sempre se atentar que na tecnologia do LED a gente tem uma opção de variedades, não só das lâmpadas de LED, tá? Mas como também fita, tá? O painel de LED. E aí a gente tem agora também as luminárias, né, integradas, elas sendo já produzidas de forma inteira, sem a necessidade de uma lâmpada de LED dentro desta luminária. A própria luminária já vem aí completinha. Tá? Então a gente precisa conhecer hoje o que o mercado nos oferece de suas características para que a gente possa fazer a melhor escolha nos nossos projetos. Então, de forma resumida, a gente hoje trabalha com a tecnologia LED, dentro das suas diversas opções e variedades, não só de tipos de modelo, mas as suas características, porque algumas, na verdade, são direta na rede, outras precisam de driver, e a sua aplicabilidade, porque apesar de ser a tecnologia LED, algumas têm, né, a função de proporcionar mais fluxo luminoso do que a outra, ou seja,
Uma é para um determinado tipo de projeto, a outra é para um determinado tipo de projeto, uma é para um determinado ambiente, a outra é para outro. Uma é para uso interno, outra é para uso externo, né? E quando eu falo externo, a gente pode levar em consideração as questões de iluminação urbana, iluminação de estacionamento, iluminação esportiva. Tá? Então, elas possuem princípios, características de aplicabilidade diferente, né? Que vale a pena a gente, então, mergulhar e conhecer, né? Para que a gente possa saber qual é a melhor escolha para o nosso projeto. Espero ter ajudado a que você pudesse conhecer um pouquinho mais desse contexto histórico. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.